Então vamos nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Aqui estamos nós, Senhor, a te rogar o vosso amparo, a vossa proteção. Permita, Senhor, permita que sejamos assessorados pelos bons espíritos, pelos espíritos sábios, prudentes, benevolentes, pelo anjo guardião, por toda a nossa equipe de trabalho, Senhor. Nos envolva em seu amor, nos envolva em sua luz. Derrama, Senhor, a partícula de inteligência, de sabedoria, sobre todos nós, Senhor. E que a sua paz e o seu imenso amor se faça presente, Senhor, agora e para todo e todo sempre. Nós vamos entrar na segunda parte do pensamento, que é sobre a morte. Como ocorre a morte? Por que a morte pode ser dolorosa e que a morte pode ser feliz? Então, nós estudamos na aula passada que essa nossa maldade, esses nossos sentimentos maus, nossos sentimentos perversos, eles ficam colados em nós. É como uma cola, é como um adesivo no nosso perispírito. Nosso perispírito, ele é todo furadinho. É que muitas pessoas falam assim, eu sou uma esponjinha. É mais ou menos isso daí. Então, eu sou capaz de absorver o meu próprio fluido, a minha própria maldade, o meu erro, o meu apego às coisas materiais. Eu não quero sair daqui, eu não quero me libertar da minha vida, eu quero ficar nessa vida. O que acontece? Eu acabo cristalizando o meu erro, cristalizando a minha maldade, cristalizando meu assassinato, cristalizando o meu roubo, aquilo que eu quero, a minha cobiça, a minha luxúria, eu acabo cristalizando dentro de mim. Aí chega a morte e eu preciso me livrar disso para mim poder subir, porque meu perispírito fica preso, condensado, essas agregados. Por que nós, médios, precisamos desagregar esses fluidos? Para que nós possamos nos libertar. Essa é a função mais importante do médium. Então, quando eu falo que o médium tem que trabalhar para ele, no começo eu sei que as pessoas, mas como, assim, isso é egoísmo, eu tenho que trabalhar para os outros, eu aprendi que eu tenho que fazer caridade. Mas se o médium, ele está com as suas imperfeições, ele nunca vai conseguir uma ascendência moral, porque ele está preso nas suas imperfeições. E essas imperfeições, o que causa em mim? Causa o sofrimento. A morte está subordinada à força adesiva da minha maldade, do meu erro. O entorpecimento, indiferente ou uma inércia moral. Quando a alma nossa, pela nossa imoralidade, nós ficamos atordoados, entorpecidos, dentro daquele fluido denso, pesado. Por isso que é importante evocar os nossos mortos, evocar a nossa família, mesmo que ele seja ladrão, bandido, assassino, seja o que ele for. Nós temos que ajudar a nossa família para que ele compreenda que aquela atitude, aqueles pensamentos não foram bons e que ele vai ter que se preparar no mundo dos espíritos para retornar como uma pessoa melhor. Essa é a base da doutrina espírita. A comunicação com os mortos é que vai nos fazer ajudar e amparar os nossos mortos. E médium não pode ter faniquito.
sabe? Não querer, porque a maioria dos médios é muito mais fácil dar um pedaço de pão e um agasalho do que você receber um espírito canceroso, porque ele está todo cheio de dor, está todo preso naquela dor, naquele sofrimento da sua alma. E aí o médium não quer sofrer, não quer ajudar, não quer socorrer, quer dar pão para os outros, que é muito mais fácil. Não quer socorrer o pai e a mãe, porque temos conceitos equivocados. Eu mesmo ouvi milhões de vezes dentro do centro espírita. Deixa seus problemas do lado de fora e vem aqui fazer caridade. E eu fiquei imperfeita durante 30 anos, com as minhas imperfeições, com o meu erro, com a minha falsidade, com a minha hipocrisia, com a minha mentira, com todo o meu erro, com todo o meu karma, vamos colocar entre aspas. A minha evolução eu não fiz, por causa dessa bendita teoria de que eu tinha que ajudar os outros e não a mim. Então, quando eu cheguei num tempo que eu comecei a avaliar e comecei a reestudar, estudar, eu compreendi que a minha evolução dependia de mim, não de outro. Era só eu que podia a coisa. Então, nós temos alguns conceitos religiosos dentro da doutrina espírita que não é doutrina espírita, que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Quando não tem nada a ver com a doutrina espírita, quando você ouve num centro espírita, em qualquer lugar, deixa seu morto ficar descansando, deixa ele descansar. Isso não é para espírita, isso é para católico, que ele fique rezando o texto 40, 60 anos para o morto dele. Mas para o espírita, ele tem que ver se seu parente está bem, aonde que ele está, a condição da alma do seu parente, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Porque se ele estiver preso, é só você, médium, vai poder cortar esses fios, romper, tirar essa cristalização, tirar, porque é isso que o médium faz. O médium tira essa maldade, tira esse erro. É a mesma coisa que faz o médium de cura. Ele tira essa parte podre, doente, infeliz do outro para curar. E o médium faz essa mesma coisa. Então, se nós não curarmos a nossa família, ele vai nascer com casca e tudo novamente no nosso lar. Vai voltar neto, vai voltar bisneto, vai voltar junto de nós. Essa é a grande responsabilidade doutrinária que está no livro dos médios. Vamos estudar e aprender. Paralisa a alma, quase nunca testemunha conscientemente o desprendimento da alma do corpo. Morrer e dormir é a mesma coisa. Se a gente morrer dormindo, a gente vai ter a felicidade de acordar do lado de lá e vai falar, uai, o que está acontecendo nessa casa que ninguém me vê? Ninguém fala comigo. Porque nós já estamos do lado de lá. Então, se um dia você inventar de dormir e acordar morta, e você andar na sua casa e ninguém falar, e você for na cozinha, ninguém fala, vai na sala, ninguém te ouve. Você falar, será que eu morri de verdade? Será que eu estou aqui? Será que eu estou no meu perispírito? Então, você tem que ter consciência de que a morte em si, ela é um desprendimento, é dormir. É o mesmo processo do reencarne, é o mesmo processo da morte, ok? É um sono que dá na alma. Agora, depois desse sono, é que ela tem dificuldade de auto se libertar, de soltar do corpo físico. Esse é o sofrimento. E nessa hora nós precisamos do médium para soltar o espírito do seu corpo físico. Senão ele vai ficar aí 40 anos, 100 anos, 2000 anos, depende de onde fica o espírito. E vai reencarnar naquele conflito, mesmo conflito perispiritual que ele estava, vai nascer uma criança doente, vai nascer uma criança alérgica, vai nascer uma criança cheia de problema, cheia de trauma. Por quê? Porque ele não foi socorrido. Isso é doutrina espírita. Então, o médium tem que tomar consciência da responsabilidade que ele tem com os seus familiares. Ele tem que ter essa responsabilidade. A perturbação após a morte é um estado normal.
pode perdurar por um tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Então, se esse espírito que está na nossa casa, que é o nosso avô, nosso tio, está perturbado, ele pode melhorar dentro de 2 horas, porque é fácil para ele sair do corpo físico e ele vai embora. E se ele fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, e vai ficar 40 anos, 50 anos, e vai ficar lá, porque o bendito do médium não teve coragem de auxiliar o seu avô, seu parente, sua tia, sua mãe, seu pai. Aí fica chorando lá junto com o espírito chora e o médium chora, em vez de auxiliar, de socorrer, levar para uma colônia, um hospital, para um pronto-socorro. Isso daí não leva mais do que 10 minutos. Para socorrer um parente, gente, não leva 10 minutos. A gente não consegue mudar um espírito por 90 anos, 100 anos, mas consegue orientá-lo e auxiliá-lo por 10 minutos após a morte. Isso aí não tem erro, não. Qual que é a dificuldade? É o médium sofrer a influência do espírito que ele sofre. Então, o médium sente e começa a modificar aquela adesão, aquele fluido do espírito, desagrega, limpa, queima, esteriliza, coloca fluidos curadores, fluidos benévolos, e o espírito se acalma e o médium leva ele embora. É isso que é a doutrina espírita. É apenas o conhecimento. Se tivermos conhecimento, tudo será muito fácil e lhe será acrescentado mais ainda. É como o despertar de um sono profundo. As ideias são confusas, vagas e incertas. É o mesmo que quando a gente está dormindo profundamente e tem alguém lá, acorda, acorda, e você acorda, porque o perispírito não está ainda ajustado. Então, a gente não sabe onde está, como que está. Então, essa confusão, essa perturbação é um estado normal após o processo de desencarne. A vista, pouco a pouco, aclara, desperta a memória e o conhecimento de si mesmo. Então, quanto mais rápido nós atendermos os nossos mortos, mais rápido ele poderá ver, entender e compreender. Eu, particularmente, a minha família, 3 dias para mim é o suficiente para ele ficar assim meio tranquilo. Mas se chegar a mim 2 horas depois, já socorri também. E se aparecer 3 horas depois, já socorri, já amparei e já levei para um hospital, um pronto-socorro, um educandário, rapidamente. Eu não seguro espírito perto de mim, não. Chegou, atendo na hora, levo, faço assistência, missão cumprida, imediata. Porque se ele fica perto de mim, ele vai me deixar zonza, perturbada, desequilibrada, a mente aturdida, porque eu vou ficar com o quê? Com as impressões do espírito que ali está perto de mim. Bem diverso é esse despertar, é calmo e sensações deliciosas da alma que desprende do corpo. Então, a alma que se desprende, ela sente a atmosfera fluídica do mundo dos espíritos. Ela sente essas emanações do Criador, dos anjos guardiões, da equipe de trabalho. Então, para ela é um despertar absolutamente produtivo. Ela se enche de felicidade, de alegria, de esperança, porque ela se torna leve e sutil. Mas quem fez ela ficar leve e sutil foi ela. Isso não cai do céu. Por essa razão, nós médios temos que trabalhar muito por nós e fazer com que nós estejamos almas leves e sutis para podermos desencarnar com sabedoria e prudência. O mal-estar é um apego à vida material. Então, se aquela pessoa não quer morrer, não quer deixar herança para os filhos, não quer deixar para a nora, não quer deixar o dinheiro do cofre, não quer, ela não sai dali, ela fica ali infernando a vida dos outros e se torna obsessora, porque ela não quer dar aquele copo, aquela casa, não quer, ela quer ficar ali.
Então, se ela não passar por um esclarecimento de que ela já morreu e que ela não precisa mais daquela bendita daquela casa, que ela não precisa mais do carro, nem do dinheiro, nem da terra, nem de nada, nem do diamante, que agora é hora dela crescer e produzir, retornar à verdadeira vida. Então, o esclarecimento, a doutrinação é isso, é explicar para os espíritos a sua verdadeira vida. E quem faz isso somos nós, médios, intermediários entre a vida e a morte. As sensações, a lentidão e a dificuldade do desprendimento está na razão do grau de depuração e desmaterialização. É isso, por que o médio tem que se depurar-se? Por que o médio tem que desmagnetizar-se qualquer fluido ruim, maléfico, infeliz ao seu redor? Na sua hora espiritual, na sua alma, no perispírito, no pletério. Por isso que médio tem que trabalhar para ele. De nós, somente depende, fácil ou penoso, agradável ou doloroso. Então, eu pergunto, como você quer morrer? Quer um desprendimento feliz, fácil, agradável? Ou você quer morrer e ficar penoso, doloroso, infernando a vida dos outros? É isso aí. É fácil de entender. O que você quer fazer por você? Então, a doutrina dos espíritos é isso. É isso que é a ciência espírita. É isso que está faltando nas nossas casas espíritas, que está faltando nas organizações espíritas. O conhecimento real do desprendimento da morte, do socorro, da evangelização. Não é só você ficar lá falando de evangelho para os espíritas, tem que falar para ele como ele vai morrer e como ele tem que cuidar dele. Dele. Só ele pode tirar a bendita da imperfeição de dentro da alma. Não é o passezinho, não. Passezinho é externo, passezinho é externo. E a alma, só o médio entra dentro dele, porque ninguém entra dentro de outro. Só nós entraremos dentro de nós mesmos. Por isso que é importante o médio ter o conhecimento científico da doutrina, da ciência espírita. E é isso que nós pouco vemos. Fala de tudo, menos da ciência espírita. O último alento, a última hora de morrer, quase nunca é doloroso. É um momento de inconsciência. É um momento de desagregação da matéria. E isso pode surgir angústia e perturbação se a pessoa não quiser se libertar do seu corpo, estiver presa na sua matéria. Por isso que nós, antes de morrer, quando a gente vê que a gente já está mais ou menos para lá do que para cá, a gente tem que fazer o desapego. Tem que falar, olha, se eu morrer amanhã, essa casa está tudo bem meu sapatinho, está tudo bem minhas coisinhas, está tudo bem meu cristal, está tudo bem minha porcelana, está tudo bem minha geladeira, acabei de comprar, mas está tudo bem. Se eu precisar partir, não vou precisar da geladeira, nada dessa matéria. Então, tem que ter uma hora, a gente tem que se desprender, até do jardim, das flores, tem que se desprender, porque você vai ter que deixar. E eu pergunto, cadê a sua casa? Cadê a sua casa no mundo dos espíritos? E sua casa, e seu jardim, e as suas florzinhas? Cadê a sua casa? O que você fez até agora? Não comprou nenhuma casinha para você morar lá? Igual o BNH? 10.000 horas de trabalho ao bem. Cadê os médios para trabalhar? 10.000 horas de trabalho ao bem. De ter uma casinha igual do BNH, com margaridinhas amarelas, com rosas, florzinha. Isso, você precisa trabalhar. Precisa de bônus hora para comprar as rosinhas, precisa de bônus hora para telhado na sua casinha, para socorrer um bendito de um parente, precisa de 2.000 bônus hora. Então, isso é uma realidade. Nós temos que ter dinheiro em caixa espiritual, e não o apego nessa matéria. Nós temos que fazer o bem, nós temos que fazer a caridade. Todo espírita sabe disso.
Mas ele também tem que entender aonde que começa essa caridade para aliviar o seu lar e a sua família. A causa do sofrimento é a maior afinidade e apego à matéria. Sempre estão falando, os espíritos estão sempre falando isso. A menor afinidade das almas depuradas identificam-se com a vida espiritual é quase nulo. Então, se nós nos melhorarmos e nos aperfeiçoarmos e tirar essas imperfeições de dentro de nós, todo dia pedir aos protetores para tirar de dentro de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, esse desapego, essa maldade de dentro de nós, nós vamos limpando o nosso perispírito. E no momento da morte nós seremos mais leves. É esse que é a realidade do morrer bem ou mal. É o apego ao mundo espiritual. Então, é isso que nós temos que aprender a morrer com sabedoria, morrer com conhecimento, morrer com inteligência. É essa que é a nossa realidade. Não adianta chegar na hora da morte e ficar com medo, incomodando os outros, chorando, se lamentando. É isso que nós temos que aprender. Nós somos espíritas com esse objetivo de não dar trabalho para os outros na hora da morte. Mas, segundo as obras espíritas, quem mais incomoda são os benditos dos espíritas, que morrem e fica tudo chorando e lamentando porque nada fizeram de bom. Continuam dando pão e dando agasalho para os outros, fazendo sopinha. Obrigação moral de dar sopa, agasalho, comida. Mas se você não cuidar da sua alma, só você pode cuidar dela. Então, você se mexe, espírita, se mexe, aprendiz, se mexe, educadores, dirigentes, se mexe, porque essa é a nossa realidade. Prepararmos para a nossa morte feliz no mundo dos espíritos. A purificação reprime as más tendências. Nós dominamos as nossas paixões. Abdicar das vantagens imediatas em prol do futuro. O espiritismo pela fé inabalável. Então, se nós estudamos, nós vemos os espíritos que se manifestam na sua dor. Espíritos cancerosos, espíritos leprosos, espíritos caídos, espíritos perdidos. Nós temos uma realidade do mundo espiritual. Por isso que é importante as reuniões mediúnicas, para avaliação do estado da alma dos espíritos. Quer que sejam reuniões particulares, reuniões íntimas, quer que sejam nas reuniões dos centros espíritas. Nós teremos sempre que observar a situação dos mortos. Por que estão daquele jeito? O que levou eles a sofrer tanto após a morte? O espírita sério, por que nós devemos usar o espiritismo com seriedade? Porque nós raciocinamos, observamos. A vida futura é uma realidade. Nossos guias protetores, nosso anjo de guarda, nossa equipe de trabalho, todos eles é uma realidade no mundo dos espíritos que estão junto de nós. E essa vida, nossa vida, que se desenrola aos nossos olhos, é uma realidade que nós tocamos e vemos. Então, nós, médios, nós vemos o mundo espiritual, nós vemos as colônias espirituais, nós vemos o socorro, quer feito pelos índios, quer feito pelo exército, quer feito pelos samurais, quer feito pela equipe do Pinambá, quer feito pela equipe samaritana, quer feita pela equipe do Chico, quer feita pela equipe que nós observamos do Francisco de Assis. Então, toda essa equipe, ela trabalha e ela socorre. Isso é uma realidade nas nossas vidas. Isso é espiritismo. O espiritismo coloca o espírito, dando-lhe a perturbação pela evocação. Olha, isso está lá, hein? Não era assim que está falando, não. O espiritismo coloca o espírito, abreviando-lhes a perturbação pela evocação e a prece. Então, quando eu estou falando aqui para os médios, os espíritas,
A necessidade de evocar o seu parente, amigo e familiar não era assim, não. É a doutrina dos espíritos. E com a finalidade da sua evocação, fazendo-lhe compreender a necessidade de se melhorar. É isso que nós fazemos prestando socorro aos espíritos. Então, as pessoas que não ouvem os espíritas falarem da evocação, do socorro, então, não tem ideia que esteja na obra básica a informação correta de evocar os mortos para dar-lhe a condição correta de vida após a morte. O Espiritismo coloca o espírito pela prece, que é uma magnetização espiritual, e provoca, pelo conhecimento do médium, a desagregação da matéria. Então, o médium vai retirando do espírito, porque ele não fez em vida, o bendito, não tirou aquilo que ele tem, as suas imperfeições. Então, o médium vai limpando a aura espiritual daquele espírito, vai soltando aqueles fios, vai tirando o seu orgulho, a sua vaidade, o seu egoísmo, para dar condição dele poder ir para um local de estudo e de aprendizado. Por isso que a importância do espiritismo, é a importância da educação mediúnica, a importância do socorro mediúnico. Isso é uma obra gigantesca para a regeneração da sociedade. A nossa sociedade será pela educação, que nós socorremos os mortos, à medida em que nós orientarmos os mortos, nós teremos uma sociedade melhorada, educada, para o seu retorno reencarnatório. Então, a gente vê no Face, uma criança com 4 anos tocando piano, uma criança que trabalha com 3, 4... Gente, esses espíritos estão voltando, porque eles foram bons. Não é que Deus fez eles assim, não, eles estudaram música. Eles estudaram tudo o que eles quiseram. E estão retornando com essa base sólida reencarnatória para realizar o bem que eles vieram fazer. Mas, em compensação disso, está nascendo milhares de bandidos. Está nascendo gente má, perversas, assassinas, hipócritas, mentirosas, falsárias, ladrões, e aí vai. Por quê? Porque essa massa não foi educada. Porque essa massa não foi preparada. E está voltando com casca e tudo. O Espiritismo tem 160 anos. E tem 60 anos que está entorpecido, que está parado dentro da obra básica. Não desenvolveu essa grandiosidade da doutrina dos espíritos, que é o trabalho socorrista. Muito pelo contrário, fecharam-se as reuniões mediúnicas nas casas espíritas, fecharam esse grande conhecimento para os lares, para as reuniões íntimas de família, fecharam para as reuniões particulares. Então, é algo que precisa novamente retornar às suas bases, como na época de Kardec, para restaurar a educação e o equilíbrio na Terra. O Espiritismo é a evocação criteriosa, sábia, prudente, benevolente de conforto. Então, quando Kardec fala que o médium tem que estudar, tem que estudar. Tem que estudar, sim. Nós temos grupos aí, eu tenho com a Eli aí 40 anos de estudo de obra básica. Nós estudamos, sim. Todo ano, todo dia eu estudo. Todo dia eu estudo a obra básica, porque ela não pode ser esquecida. É a base do nosso estudo, é a base do nosso conhecimento. Quer que ela seja o livro dos médiuns, quer que seja o Evangelho, o livro dos Espíritos, qualquer obra básica, até a viagem espírita, revista, todos eles o médium tem que pegar e ler 15 minutos por dia. Ele precisa renovar, retocar o seu conhecimento. É fundamental isso, fundamental.
Combatendo o estopor. Quando você combate aquele mal-estar, que o médium ajuda o espírito a acordar, ajuda ele a sair daquele estopor, o que vai acontecer com o espírito? Porque esse estopor pode ficar um dia, 1 ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos. Ele pode ficar nesse estado, ó, longo tempo. E pode reencarnar nesse estopor, ajudando-o a reconhecer cedo, quer dizer, quando você tira o espírito daquele estopor, que o médium, através da incorporação, ele tira esse estopor. Ele faz o espírito compreender. Se é sofredor, fala para ele se arrepender. Joga fluido de arrependimento nele, muito fluido de arrependimento. Faz ele compreender a lei divina, a lei de Deus. Faz ele compreender a espiritualidade. Então, esse é o único meio de abreviar o sofrimento. Quem está falando isso é Kardec, gente. O único meio de abreviar os nossos familiares é através do socorro, através da mediunidade, inspirando o arrependimento, a mudança. E você tira aquele espírito do sofrimento e pode levar para uma colônia espiritual. É assim que funciona a doutrina dos espíritos. Médio tem que aprender a trabalhar dessa forma. Nós não fomos ensinados. Eu passei 30 anos na doutrina dos espíritos sem ter aprendido a obra básica. Embora eu estudava, mas os dirigentes eram todos ainda faltando estudo e compreensão. Eu só compreendi quando eu parei de ouvir para fora e comecei a estudar para mim mesmo entender. Aí sim, eu compreendi o que era a doutrina dos espíritos. Então, médio tem que estudar. Então, a gente muda o comportamento, a ética, o aprendizado. E muitas pessoas podem dizer assim, eu ouvi Aracy, já faz 40 anos que eu ouço. E se ela me ouviu há 40 anos atrás, há 30, há 20, é melhor ela voltar a vir estudar comigo novamente. Porque a minha posição de hoje é bem diferente. Não em relação à obra básica, livro dos Espíritos, mas como ensinar esse comportamento ético e moral de nós médiuns. Isso é muito importante. Isso só faz a pessoa que estuda e ela é capaz de mutar toda a sua existência, mutar todo o seu perispírito, mutar, transformar, que é isso que eu estou fazendo. Me transmutando, para que quando eu morrer, me liberte de todas essas minhas imperfeições. Certamente não vou sair daqui santa, mas o que eu puder tirar, isso que está no meu corpo físico, imperfeições que estão acumuladas no meu corpo físico, eu preciso me libertar da melhor forma possível. A morte é apenas a destruição do corpo, e não do perispírito, que se separa do corpo quando nele cessa a vida orgânica. Então, na hora que morre o nosso corpo espiritual tende a sair do nosso corpo. Só isso. Agora, você está grudada no corpo, você sofre. Você se liberta, você é feliz. E como que nós médios vamos fazer isso? É isso daí que é a doutrina dos espíritos, que é a ciência espírita. É que a maioria às vezes não quer estudar, mas é bom estudar. Porque na hora de morrer, nós temos que sair do corpo saltitante e não incomodar ninguém. Essa é a minha proposta. Porque se você ficar grudada no corpo físico e a bendita me chamar na hora da morte, eu vou lá e eu arranco as orelhas de vocês. Pode ter certeza que eu vou fazer vocês saírem do corpo puxando as orelhas. Não é, Natalina? Que eu vou chegar e puxar suas orelhas para vocês saírem rapidamente do seu corpo. Não chore, Natalina, e vamos que vamos. E vamos embora. Então, é isso daí. Então, nós temos que ter essa alegria dentro de nós, essa felicidade, que desencarnar é uma coisa boa, libertar de um corpo doente, infeliz, das contas, e largar o problema para os outros, que vão limpar a casa, que vão limpar as coisas, que nós já estamos indo para o mundo dos espíritos, certo? Então, é uma felicidade retornar ao mundo espiritual. Isso é muito importante.